vamos lá. Primeira coisa, sobre a questão do draft. Eu não vou mudar a sua opinião, tá? Isso é impossível eu mudar a sua opinião. E acredito que você tem algo certo aí. Se muitas pessoas falam isso, algo certo tem. Então eu tenho pé no chão de ter a humildade de que uma outra coisa a gente poderia, de repente, ter, caramba, tido um pouquinho melhor. Dito isso, eu vou te trazer um dado, estatística e opinião também. Dito tudo isso, vamos lá. Primeira coisa, estamos falando de uma equipe que ganhou 7 jogos dos 9 que fez. Nesses 7 jogos, nós tivemos algum desses jogos que draftados foram grandes nomes? Sim, pelo menos 3 deles. Keno, Igor e Wembley. Pelo menos desses 7 jogos, nós tivemos 3 jogos que os draftados foram grandes nomes. O Wembley muito no jogo contra o Real Elite, fez uma baita partida defensivamente, tanto que o time não tomou nenhum gol no Futset. Keno no jogo contra a Fúria, nós perdemos, mas o Keno... Outros jogos, tá? Mas o Keno no jogo contra o Capim também foi muito bem, mas... No jogo contra a Fúria ele jogou muito bem, o Igor teve 2 jogos que eu acho que o Igor foi muito bem, né? Mas eu acho que contra o Capim o Igor nos deu a vitória, né? Apesar do Igor ter ido muito bem contra o Dendê, o jogo foi 9-1. Tomasse um gol ali, 2, a gente, né? É claro que dependendo do momento a Kings League muda e etc, mas ali eu não acho que foi só o cara, né? O time que faz 9-1 não pode falar que, né, foi só o goleiro que jogou. Então, primeira coisa, dito isso. Segunda coisa, o que eu acredito. Quando você sai dos primeiros picks, e aí eu te desafio, e provavelmente você vai falar do Breno Arantes, mas talvez fora o Breno Arantes, quando você sai dos primeiros picks, o jogador, ele depende muito de como ele vai estar em questão de confiança. E aí eu te desafio, saia dos 3 primeiros picks, e me fale um jogador que deitou na Kings League draftado. Difícil, difícil. Por que eu tô falando isso? Por favor, eu acabei de falar que se vocês estão falando, se muita gente tá falando, existe esse ponto. Sim, de que uma outra escolha do draft poderia ter sido diferente? Pode existir, pode existir. Só que muitas vezes a gente fala, né? Não, o Douglas foi pick 1, pô. Não dá pra colocar o Douglas, né? Calma que eu vou agora pros primeiros picks. Bruninho foi 3. Bruninho foi 3, se eu não me engano. O Wembley foi 2, Tuco foi primeiro. Aí o Tuco, eu vou chegar até no Tuco, vou até dar um exemplo com o Tuco. Então, galera, você tem 2 opções. A primeira opção é passar um pano até ter outro draft. Então você vai ter que passar um pano. Falar, mano, G3X, os caras, velho, free G3X. Porque os caras estão sem os wildcards. E o draft eu ainda acho que foi ruim. Então, meu Deus do céu, então a gente até foi gênio de ter tido 7 vitórias. Ou você tem o lado de acreditar no que eu tô falando, que é, concordo que uma outra coisa pode melhorar, acredito que tem muito jogador que tenha que também provar, e aí também tem o lado individual do jogador, mas eu acredito que o draftado, velho, ele precisa, principalmente esse do quarto, quinto pra baixo, ele precisa estar num ambiente de confiança. Um ambiente, um entorno e um time que traga que ele nem precise fazer nada. Ô, amigão, tu não precisa fazer nada, não. Fica tranquilo aí, fica de buena. Claro que não precisa fazer nada, é modo de dizer. Mas o que eu tô querendo dizer é, se você tá num time que o time tá redondinho, o draftado ele vai na boa. Ele passa na boa. E se você olha isso e você pega características boas de cada jogador, você vai ver que o G3X tem bons draftados sim. Você vai ver. Eu te espero e te peço pra esperar. Esse time tá com Kelvin, tá com André, você vai ver. Aí você vai ter um Felipe, que é um jogador muito físico, duela bem, sabe jogar, né? Você vai ter um Toro marcador, você vai ter um Nicolas que vai entrar e brigar pelas bolas lá na frente, você vai começar a ver os lados positivos. Quando você bota esse time pra esses caras às vezes tem que definir, e aí é o que eu te falo, tá ali num jogo tenso, numa partida que a gente teve jogadores que foram picados em cima e não fizeram um bom jogo, é difícil, é o que eu te desafiei, me fala um draftado que decidia jogo. Me fala, tirando dos 3 primeiros. Isso que até se colocar os 3 primeiros é difícil. Quem decidia jogo na Fúria? Você sabe quem. Quem decidia jogo no Dendele? E aí você vai falar de um nome, né? Mas quem decidia os jogos do Dendele? A maioria. É Hector, né? O Brinquinho, eu concordo. O Brinquinho, que também foi entre os 3 primeiros, né? Mas o Brinquinho muito bem, né? Você tem poucos jogadores. Se você tiver, você pode falar os 3 que eu falei do G3X. Então, a cobrança que você tem de falar Brinquinho, Douglinhas, Tuco, é a cobrança de você tem de falar Wembley e Keno, Igor, que decidiram jogos.
não foram bem no último jogo, tirando o Igor. Pra mim o Igor foi bem, o Wembley e o Keno pra mim não jogaram o melhor deles, eles sabem disso, né? Então, velho, é elas por elas, porque você tá comparando os melhores draftados e aí você não pode falar que o draft foi ruim porque os melhores jogaram mal. Pode falar que os melhores jogaram mal. Se eles jogaram mal a liga inteira, o draft foi ruim. Se eles jogaram bem a maioria da liga, não foi tão ruim, né? Então, sempre que você olha draft, isso é o meu pensamento, tá? Como eu falei no começo, não quero que você mude o seu, tá? Mas, olhe, todos os jogos são definidos por estrelas e os primeiros drafts. Um ou outro, 8, 9, tem cara que nem joga picado 7, 8, 9. Então, você cobrar que o Nicolas decide um jogo na primeira Kings League, e aí você vai pra outros times. Eu tô citando um do G3X, mas você pode ir pra qualquer time. Você não vai ter. Tá? Você não vai. A cobrança é draft e os primeiros picks. E aí, você vê se os primeiros picks foram ruins. Keno, Wembley e Vitinho. Opa! Agora eu tô te dando a deixa de um jogador que realmente teve uma temporada ruim, porque teve um momento muito ruim pessoalmente. A gente tem uma escolha: confiar nele ou falar, mano, né, já deu, ele mostrou e não mostrou muita coisa, tchau. Posso garantir que a gente confia muito nele. E vocês vão ver, né? Com calma, se ajeitando, vocês vão ver que o Vitinho vai ser um cara que vai ajudar muito. O Wembley e Keno não tem nem o que falar. Foram mal no último jogo, mas, pelo amor de Deus, você falar que o Wembley e Keno foram um draft ruim, você tá louco, né? Aí não tem nem discussão, né? Aí nem preciso entrar nessa página. Vamos lá! Pra combar o final de tudo, que eu acho que é o melhor de tudo. E que é normal você ter isso daí, né? Vamos falar da final. Mas vamos falar de um cara mais importante que eu acredito, que pra mim, até mandei mensagem pra ele, pra mim fez uma final exemplar e pra mim cresceu nos momentos tensos, porque é o que eu falo desde antes de começar o campeonato. O cara é boleiro do futsal, o cara sabe jogar, o cara é macaco velho, que é o Tuco. O Tuco, nas 6 primeiras rodadas, tinha uns caras falando que era maluco ter picado ele em primeiro. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Então, né? Pelo amor de Deus. Eu sempre defendi, hein? Quando tava a galera criticando, eu falava, mano, calma, velho. E aí, o que eu falava? A mesma coisa que eu vou falar agora. Exatamente a mesma coisa que eu vou falar agora. Apocão, o draft do Dendele foi muito bom. Eu acho que foi. Eu também acho que foi. Mas eu repito, é impossível você dizer que o time tá ganhando por causa do draft, velho. É impossível. Porque quando você olha o draft, você vê que o Tuco foi o pique 1 deles. E se você tem Kelvin no seu time, é impossível você picar o Tuco pique 1. É impossível. Se a gente pica o Tuco pique 1, viraria uma loucura. A gente ia ter um pique 1 que ia jogar 5 minutos. Se o Kelvin tivesse bem, né? 5 minutos por jogo. E aí a galera ia falar, vocês estão maluco de picar um cara pra jogar 5 minutos por jogo? Apesar que 5 minutos do Tuco seria bom pra caramba, né? Mas assim, o draft, galera, você tem um olhar pro que você tem de estrelas. Você tem que ter esse olhar. Se você não teve esse olhar, você se lascou. Então por que a Fúria picou o dedo como pique 1? Porque ela sabe que ela tem Jefinho, Lipão, Lelete. Eu preciso ou de um cara aqui ou de um cara aqui. E de um cara no gol. Então a primeira coisa que você tem é... Não, o Kelvin era a 4ª rodada, né? Chegou que ele estaria pronto pra gente na 4ª rodada. Na 5ª ele quase jogou. Ó, o Tuco acabou de me responder, inclusive. Não sei se tá vendo, deve tá, né? Deve ter tomado uma cervejinha ontem. Então, galera, essas mudanças você tem que olhar o time a partir do que ele tem. E a partir do que ele tem, olhar o que talvez possa ter sido a força dele, o que talvez possa não ter sido a força dele. O que talvez possa ser melhor, ou que talvez possa melhorar. Eu vou ser muito sincero. Eu tô sendo sincero, tá? Eu acho que vocês são legais e vocês estão aqui, vocês merecem a sinceridade. Mas, Hardstyle, desculpa, eu já falei sobre isso, você vai ver o jogo agora. Pra mim, você tá muito fora da realidade. Muito fora da realidade. Eu te desafio a colocar um time da Kings League que é marcado pressão e sai todas as bolas sem nenhuma bola direta. Eu te desafio. Me falaram do Dendele. Assiste Dendele, Loud, Dendele, G3X e Dendele Fúria. Me fala que vez que o Dendele saiu jogando, quando ele foi marcado pressão. Nós vamos ver. É isso que eu falo. A gente fala sem ver o que é futebol. Ou seja, a gente fala porque a gente quer resultado. E tá certo também. Nossa, Pocão, a saída de bola da seleção era boa pra caralho. Sabe quem marcou a gente pressão? A Alemanha. Como é que nossa saída era boa? Nós jogamos um jogo. O resto era todo mundo marcando a gente meia quadra. Era óbvio que nossa saída ia ser boa. Porque nós não precisávamos fazer nada. Era só pegar e tocar. Vocês vão ver.
Eu não vou ver o jogo inteiro, mas eu te desafio a ver quantos chutão o Maicon deu ontem. E aí você vai chegar e falar o Dendele é ruim porque não tem saída de bola? Você tem o Tuco na frente, cara. Você tem o Tom na frente num mano a mano. É óbvio que de 3 saídas, 1, 2 você vai jogar essa bola direto. Inclusive, se joga as 3, talvez a bola não ia no Rufino no gol que a gente tomou. Porque o gol que a gente toma é uma saída de pressão certa do Igor, que dá um passe de esquerda pro Rufino livre. E aí o Rufino tem espaço, tenta um passe que seria um lindo passe, acaba perdendo a bola e o Wembley, né? Aí pra mim, mais erro ali do Wembley não tá colado no Tuco, mas a gente acaba tomando gol duplo. Eu já falei sobre isso. Então, quem joga Society sabe que sair jogando na maioria das vezes é suicídio. Quando você tá marcando pressão, é tabela rápida ou bola rápida na próxima linha, velho. Tem essa. Isso que eu acho bom. Porque a galera tá focando numa coisa, tomara. Tomara que continuem marcando a gente assim, continuem, né? A última vez que marcaram a gente assim, é o que eu falo, o jogo que o Dendele marcou a gente em cima, foi o jogo que foi 9-1 pra gente. O jogo que o Dendele marcou a gente recuado, foi 8-4 pra eles. Então não pode ser isso a diferença. E calma, não tô falando do nosso jogo, porque a gente vai ver nosso jogo. Só pra terminar o ponto do Tuco e do draft, né? A Kings League, pra terminar, a Kings League, ela te dá, e eu te desafio, tá? O cara que falou isso é porque eu já falamos isso de mais cedo. A Kings League, ela te dá essa opção em que vai ter mercado, vai ter descarte, vai ter novo draft, mas ela te dá uma opção em que e você tem que saber, comissão técnica, mas principalmente o wild card e os primeiros picks, eles são os grandes responsáveis de uma equipe, de todas as equipes do mundo. Ah, pô, como é que vocês poderiam, ao invés de tal cara, ter picado tal cara que foi pique 8 de tal time? Beleza, se você tryhardar, você pode ver um cara que se deu melhor, se deu pior, mas o que vai ser a base... Me fala, quem é a base do Dendele? Me fala. Não sabe? Eu te falo. Vamos pegar o que jogou ontem. Ótimo. Lincoln, Canhoto, Hector, Tuco. Você tá falando de 3 wildcards e de um pivô que foi o primeiro pick. Dá pra você colocar o Maicon, que fez um campeonato bom, mas um goleiro. Vários goleiros foram bons também. O Romarinho, que é um jogador que corre muito e que até decidiu um jogo, né? Ótimo pique. Mas não é um cara que você pega, joga e fala, acabou. É isso. Tanto que ele não joga escalonado, é um cara que entra depois, né? Não é o cara que pega... O Lincoln pouco se fala do Lincoln, né? A galera. Vocês sabem que o Lincoln, eu mandei mensagem pra ele em fevereiro do ano passado, né? Chamando ele pra jogar no G3X, o Mundial do México. Então, galera, por que eu tô falando tudo isso? Lembra que a primeira coisa que eu falei, você pode criticar o draft à vontade, mas a primeira coisa que eu falei foi isso. Só que às vezes é uma crítica sem ter fundamento de quem você picaria, então. Tá, o nosso pick 7 foi quem eu achei que no jogo... Não, você tá colocando uma cobrança num cara que na hora do jogo ele vai entrar pra não fazer muita coisa mesmo, não. Entre aspas, tá ligado? A cobrança de um time, ela vem de 3 wildcards e dos 2, 3 primeiros picks. Quando você olha a Fúria, qual é a base da Fúria? Lipão, Lelete, Jefinho, Dedo e Vitão. Quem que são? Os 3 wildcards e os 2 primeiros picks, ou 3 primeiros picks, né? O Vitão acho que foi o segundo ou terceiro. É isso a base. Quem que é a base do G3X? Kelvin, Andreas, Rufino, Keno, Wembley e Igor. Migão, jogar com esse time aí, eu te garanto que, velho, você vai falar, porra, os caras draftaram bem, hein? Não tô falando que porque a gente jogou com o Tom, tá louco? A gente perde o Kelvin e ganha um cara tão bom quanto. Só que aí, quando você vai olhar nossas derrotas, você tem algo que se assemelha. Algo que se assemelha. Simples. Por que as vitórias? É algo que se assemelha. Tem outras coisas, não é isso o ponto principal, mas são algo que se assemelha, né? 2 das nossas derrotas a gente jogou com 2 wildcards. E a outra a gente jogou com 3 wildcards, mas repito, um wildcard que nunca tinha jogado Kings League ainda. Ah, pô, mas aí isso é o erro de vocês. Então não é do draftados. Então o erro é nosso. Não que o draft foi ruim. Beleza? Sim, mas é isso. Eu acho que, cara, quando a gente entra... Agora, a gente não pode cair nessa, né? A gente não pode cair nessa. Então é fora a comissão? Depende, né? Porque você também tem algo feito por essa comissão, né? 3 campeonatos, 3 finais, 2 títulos, 1 segundo lugar jogando um jogo seguido do outro e 1
que por mais que... Aí, beleza. Então o background fala, pô, vamos deixar esses bagre mais um pouco. Agora, nós da comissão, beleza, eu fiz você pensar e você concordar, ou talvez, né, é o que você queria, né? Eu quero xingar alguém, né? Então, beleza, eu fiz você mudar o xingamento de draft ou o xingamento de algum wildcard, que não sei também se a galera sabe, né? Os jogadores têm que jogar dentro de campo, né? Não sei se, né, eu não tô controlando um bispo, uma rainha e um cavalo, né? Acho que os jogadores, eles também têm que se virar dentro do campo, principalmente num jogo mata-mata. Beleza. Nós da comissão não podemos acreditar nisso, porque se a gente acreditar nisso, a gente tá perdido. Claro que um pouquinho do nosso ego vai ficar falando, vocês só perderam porque estavam sem Kelvin Andreas. Com Kelvin Andreas vocês vão amassar de novo, hein? Fica tranquilo. Se a gente deixar esse ego, se eu deixar, se o Vamp deixar esse ego assumir a gente tá mal. Eu acho que a gente tá mal. Eu sei que o ego vai existir. Às vezes eu vou dormir e vou falando, caralho, velho. Puta que pariu, velho. Fica tranquilo, Apocão. Com Kelvin Andreas 100%, nós vamos arrebentar esses caras. Alguns nós já arrebentamos sem eles, né? Mas nós vamos arrebentar esses caras. Mas se eu acreditar nisso, aí eu acho que eu tenho um problema. Você pode acreditar nisso. Até God. Nós temos que acreditar que algumas outras coisas estão ou não estão no seu melhor ponto. Né? E eu tô sendo sincero pra você, eu não vou falar tudo e o que eu acho que a gente tem que fazer, porque é uma questão, né, que eu tô dando de bandeja, até porque o time vai mudar algumas coisas, né? Não tem o que fazer, a gente tem que esperar o regulamento da liga e tal, mas eu acredito que sim, muito mais do que saída de bola, porque eu fiz esse estudo, tá? Eu fiz isso, e eu garanto pra você, os dois times que estão na final tiveram menos efetividade de saída de bola do que o G3X, você vai ver a final, vê a final inteira. Vê a final inteira. Só que a questão é, o que acontece com o Dendele? O Dendele, durante todo o campeonato, ele sempre estava atrás do placar. Então, o Dendele, normalmente, os adversários marcavam ele meia quadra. O que faz com que ele não tenha que ter saída de bola. O G3X, 90% dos jogos estava na frente. Então, todo jogo do G3X, os caras estão marcando a gente em cima. Então, toda hora você tem saídas. Inclusive, saídas que saem gol. E aí... Claro, hoje esse jogo você vai ver o tanto de chutão que o Maicon deu. Apesar de que eu concordo, final é final. Foda-se a final. Final se joga e se ganha. Final não tem porra nenhuma disso daí. É óbvio que a final não ia ser o melhor jogo do mundo pra se assistir. Foi muito legal pra se assistir em questão de emoção. Mas final é final. Isso eu concordo com o cara que escreveu. Até peço desculpas. Final é final, meu amigo. Final se joga. Final se joga. Vambora, final entre os caras também chama a responsa e bate no peito, e é o que é. Mas o que eu tô falando? Cara, substitutos, a gente sempre teve ideia de substitutos, tanto que eu repito, talvez a minha, porque fui eu que chamei, né? A minha pior decisão foi ter falado, Gegel, vem pra cá. Galera, tragam o Gegel. Porque isso corroborou um pouco quando a gente toma a decisão final ali. Eu sei que foi uma ótima decisão, tá, galera? Eu tô brincando, né? Porque eu digo, se o Gegel não tá aqui... ficaria meio que assim, porra, velho, o Kelvin tava recuperando, pô, tava indo bem, o físio tava falando que dava, a médica via que, pô, dava pra tentar, e era o que era. O fato do Gegel tá aqui até complica do tipo, porra, o cara tava aí, o cara treinou com vocês, né? Mas eu acho que sim, tá? E aí foi o que eu falei, o erro nosso da comissão. Não se pode jogar um jogo desse com 2 wildcards, né? Claro que isso pode acontecer, e óbvio que não foi uma decisão que a gente foi pra isso, né? Foi uma decisão de emergência. Infelizmente, isso pode fazer com... Olha que legal isso que eu vou falar antes de começar. Isso pode fazer com que a gente erre de novo, porque são decisões difíceis, né? Claro, vai fazer a gente aprender pra não errar esse mesmo jeito, mas pode fazer que a gente erre de novo, porque pode ser que um dia chegue o Andreas e fale, mano, eu tô uns 60%, velho. Eu quero ir pro jogo. E a gente fale, não, Andreas. Você não vai pro jogo, não. 60% não é o que a gente quer. E aí nós vamos jogar contra o cara e vai perder e vai falar, porra, o Andreas 60% aqui ele fazia, velho. Esse drible ele não tomava. 60%. Então, são decisões que sempre vão estar lá, né? Sempre vão estar lá, sempre vão estar por ali. Mas a decisão para o torcedor objetiva é clara. Não dá pra se ganhar numa Kings League. Por tudo que eu falei, eu tô há meia hora falando. A Kings League ela é feita pra ser equilibrada.
Se você acha que a Fúria ganhou o campeonato e acabou, a Fúria vai destruir o mundo inteiro, é um grande favoritos. Por quê? Porque a Fúria é muito bom em vários momentos do jogo, né? Mas você viu como é que foi. G3X e Fúria. O G3X jogando com o Dodô, que não tinha jogado nunca Kings League, o jogo ficou por uma bola. Fúria e Dendele. Fúria e Desimpedidos. Amigão, a Kings League é feito pra ser muito equilibrada. Isso que você já tem que entender. Já parte do princípio que o equilíbrio é ali. Você pode falar, mas esse time foi um pouquinho melhor. Ah, Pocão, a Loud. É o que eu falo. Por isso que é falar e não é que você tem que fazer. Você viu os jogos da Loud? Você parou e assistiu o jogo? Você tá falando de saída de bola. Você tá falando de marcação, pressão. Você viu os jogos da Loud? Vê Loud dentro dele. Um jogo pra você ver. Vê Loud dentro dele. Vê se a Loud não fez um jogo. Loud dentro dele. 8ª rodada, se eu não me engano, foi. Pocão, então você tá falando que o time que chega em último eu tenho que passar pano? Não. Você tem que olhar que é equilibrado e que por algumas melhoras de detalhes pode dar um salto. Quais são as melhoras de detalhes da Loud? Aí você vai analisar. Eu acho que de cara fica dado escalonado, né? Fica um pouco mais, eu acredito que... Não sei se é isso. Aí tem que olhar todos os jogos da Loud, o Mauricião, e a galera tem que ver. Mas eu acho que o que mais fica de cara é isso. O que mais fica de cara do G3X, eu não vou falar exatamente mais, mas acho que uma das coisas que, pra mim, né, foi o essencial, foi o nosso comportamento defensivo, tá? Acho que a gente deixou muito a desejar tá ligado? Defensivo tem que pé na bola e vamos, né? A gente deu algumas moscadas aí que a gente precisa melhorar. Pra mim isso daí foi um dos pontos. Pocão, mas vocês podiam ter feito mais um gol no dado ali. Se faz o gol, vocês viram na frente. Sim, poderia ser, né? Num jogo que você perde, um jogo mata-mata, tem várias coisas. Como no jogo que você ganha também. Poderia ter mudado várias coisas. Mas é isso, velho. É isso o meu pensamento. Acredito que pro torcedor do G3X foi uma bosta perder. Ele ganhou bastante essa temporada também. E ano passado, então, nem se fala, né? Só ganhou. Mas eu acho que pro torcedor do G3X... Não o torcedor da Arena, que esse aí ele tá sempre. Mas eu acho que vai trazer uma expectativa também. E aí, Pocão, mas teve um que falou, o outro que fala. Aí eu quero que se lasque, velho. Vocês estão também querendo pegar frases soltas pra colocar e falar... também vai trazer um pouco do que o G3X precisa de novo, velho. Muito. E se você é um torcedor... E eu sei, porque teve muita gente que me marcou. Ontem eu desci pra ver o meu afilhado. Juro por Deus. Eu recebi um convite da Superbet, obrigado Superbet, pra ir no camarote. Eu não fui. Eu vou me abrir com vocês. Por que eu não fui? Porque eu não faço parte dessa festa. Eu não faço parte dessa festa. Essa festa aqui, eu não faço parte. Eu fiz parte da festa de Monte Rei, fiz parte da festa do Pacaembu, fiz parte da festa de Milão. Essa aqui eu não faço parte, eu não tive competência pra fazer parte dessa festa. Então eu não gosto de ir. Pocão, mas a Kings League é diferente do futebol. Em alguns pontos, em alguns não. Eu sinto assim. Se eu trabalho no Corinthians e afinal é Palmeiras e São Paulo, meu amigo, pode o Papa me convidar pra ir. Eu vou ver de casa, Papa. Amém, tá? Que siga tudo beleza. Saca? Não vou, essa festa não é minha. Vou lá ficar, ai caralho, porra, se o cara faz esse gol, se o outro marca esse cara, se o juiz não dá essa porra desse pênalti que foi falta no Wembley antes, hein? Foda-se. Aí eu vou ficar nessa, cara. Saca? Então eu não fui. Só que o meu afilhado foi. E ele chegou. E eu moro do lado do Allianz. E aí eu, vamos descer, vamos trocar ideia com ele. Desci, troquei ideia com ele. Eu desci 10 segundos. Eu desci, tava passando uma galera na rua indo pro jogo. A Poca! A Poca! Falei, porra, salve, mano. Pô, velho, tirar a foto aí. Eu falei, beleza, Pocão, vim pra ver o G3X. Falei, cara, se tu falar mais 2 palavras, eu vou começar a chorar aqui. Eu vou, cara... Porra, É claro, né? A pessoa, né? O que eu já falei isso, eu vi uma vez o Rica, acho, falando do Neymar, isso foi sensacional, né? Quando você sai na rua, quando você vê as pessoas de verdade, as pessoas gostam de você, né? Foi isso, ele, vim pra ver o GTX, eu, cara, você fala, ele nada, Pocão, segundo split tamo aí, vamos torcer pra caramba de novo, né, velho? Confiamos pra caramba em vocês, velho, vocês me trouxeram a alegria de torcer de novo, ano passado ganhamos, esse ano, velho, vamos pra cima, ainda vamos ganhar. O cara falou isso. Falei, porra, cara, obrigado, hein? Tiramos uma foto, veio outro cara, tinha um amigo dele lá, vai torcer pra quem? O cara, vou torcer pra Fúria. O cara que falou isso pra mim falou, eu vou torcer pro Dendele, porra. Eu vou torcer pro Dendele, Fúria é o caramba. Até dei risada. Aí ele falou, vamos perder pro campeão.
brincadeira, pá, subir, beleza, tamo todo mundo bem, segue o jogo. A vida real é diferente, é um pouco diferente, Não tô falando que também todo mundo vai gostar, mas normalmente na vida real, se a pessoa não gosta, ela não chega perto de você, né? Ela não digita. Então, cara, saibam disso, tá? Saibam disso. A Kings League, o G3X, tudo, ele é feito pra isso. É isso, né? Só pra voltar da questão do torcedor. Eu acho que o torcedor do G3X, e repito, não vai acontecer isso, tá? 2.500 pessoas nas duas lives. Tem, vamos lá, uns 15% que quer que eu me lasque. Tem uns 15% que gostam de Kings League e são good com todo mundo, querem ver o rolê. E aí vamos supor dos outros 70%, eu já perdi a conta, né? Dos outros 70%, vamos brincar que tem 40% de cara que curte o G3X e 30% de cara que é o torcedor do CS brasileiro, que é aquele cara que ele vem pra ver você se fuder, né? Pra ele falar, tem que sair esse, tem que sair aquele, e tudo bem. Isso faz parte do século que a gente vive, tá? Não tô criticando nada de não. Mas tem, tá? 30% estão aí. Saiba que existe esse cara, tá? Saiba que existe esse cara. O cara que ele não... Ele quer que o G3X perca, mas ele vê o jogo no canal do G3X. Ele quer que o Brasil perca no CS, mas ele vê todos os jogos. Você sabe que tem esse cara e não tem nada contra ele. Ele é isso. Tem. Hoje em dia tem. Tá ligado? O cara que gosta de ir lá e fala, pô, eu quero que a galera se lasque aí. Esse Brasil é ruim no CS e tal, esse Brasil... Tudo bem. Mas não é pra eles que eu tô falando, né? Mas tem. E tudo bem, tá? Repito. Beleza? Às vezes a gente é um pouco assim. Às vezes a gente tá vendo o jogo do outro e quer que o outro... Ah, cara, aí eu quero que se lasque. Mas é ruim ser assim toda hora, né? Pros 40% que são G3X, eu tô pedindo encarecidamente, velho. Vai ter gente que não vai... A culpa não é sua, tá longe. Você é a única solução desse time, inclusive. Zero. Você só faz... Mano, escuta o que eu tô falando. Eu prometo que você vai ser feliz com o G3X. Pode clipar. Só que eu preciso. A única coisa que eu preciso é... Mano, vamos puxar um pouquinho daqui. E precisa da gente também. Nós da comissão e nós da diretoria também. Dar alguns passos atrás em algumas coisas que a gente fala. E principalmente algumas coisas que a gente precisa. E não é pegar um clipe de que o GTX é soberbo porque quer ser campeão. Isso não. Isso sempre vai ter. O GTX entra pra ser campeão, porra. Isso é o mínimo que um time que se preze tem que entrar. A gente precisa ter aquela good. Confia em mim, essa good vai trazer tanto desses draftados que falam, sair daqui e vir pra cá. Você vai ver. A gente precisa ser aquele time de só entender. A Pocão, e você que não gosta tanto, vamos lá. Foda-se que o GTX tem 70%, foda-se que o Kelvin não jogou muitos jogos e o André se machucou. Eu amo você por isso agora. Sabe por quê? Porque quer dizer o quê? Que o GTX é ruim. O GTX é quinto melhor. Então, a partir de agora, quando a gente jogar contra o quarto, contra o terceiro, contra o segundo e contra o primeiro, pra torcida do G3X, eu peço que faça isso contra os 9. Que é o quê? Mano, é o jogo da vida. É o jogo da vida. E se jogar defensivo e ganhar, nós vamos comemorar e vamos sair pra tomar uma. E se jogar ofensivo igual o Barcelona e ganhar, melhor ainda. Mas é o jogo da vida, porra. Porque eu não tô jogando com bagre, eu tô jogando uma liga que é equilibrada. Então não é ganhou de 9-1, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá horrível. Parece que nós perdeu de 9-1. Vamos voltar a ser aquela parada do México. Aquela parada do México. Que entrava com Luizão, Thor e Japa em campo. Você tava assistindo e falando, esses caras vão ganhar essa porra. Ah, mas não deram nenhum chute no gol. Tudo bem, agora entra Kelvin Andreas descansado, caralho. Pra 40% eu peço isso, tá ligado? Caralho, você do GTX sabia que o Kelvin ia fazer aquele gol, velho. Naquele jogo da Supercopa Desimpedidos. Você sabia, mano. Ah, Pocão, a saída de... Cara, tu analisou G3X e Fúria da Supercopa? Tu quer que se foda G3X e Fúria da Supercopa. Tu quer saber que nós somos campeão. E tudo bem, eu te entendo. Quem tem que analisar sou eu mesmo. O Vamp, o Roma... Traz um pouquinho disso. E eu te prometo que nós vamos ser felizes. E pros 30% que falam, ah, lá, tu é ruim, ficar em quinto. Então, a partir de agora, quando a gente jogar, quem foi o primeiro lugar? Fúria. Segundo lugar, Dendele. Terceiro lugar, Deck e Fluxo. A partir de agora, se pra você que a gente é ruim,
a gente não é favorito contra esses caras, né? Esses caras amassaram nós, esses caras são bons. Então, mais ainda, mais um motivo ainda pra você falar, mano, hoje nós vamos chegar junto. Hoje nós vamos... Não, Nivelados ficou atrás da gente, né? Apesar que na tabela, né, de precificação do campeonato, nós continuamos em segundo, né? Porque a gente teve... É que não vale nada esse segundo lugar, né? Mas na coisa que eu vi que alguém postou essa porra aí, né? E aí eu vi lá, G3X 21 pontos, né? O DEM dele acho que chegou a 18, né? E aí ficou nivelado 18, DEM dele 18 no pontuação final do campeonato. Então, galera, é isso. Somos quinto a sétimo, então bota a gente como sétimo na sua cabeça. Porque aí contra 6 times, você acha que a gente é pior do que 6 times. Só que você que tá falando aí, ô Mussart, quando nós ganhar desses 6, você vem aqui falar, é isso, porra. Ou você só faz parte daqueles 15%. E aí eu não posso fazer nada. Antes eu tentava, mas o Michel me fez um ensinamento muito bom. Silence / ban. Porque tem pessoa que não dá pra você mudar. A pessoa só não gosta de você. E aí não tem o que fazer. Né? É isso, velho. Confia, velho. E essa derrota tem que olhar. Ou você perde ou você aprende. Ah, nós temos que aprender muita coisa taticamente, internamente, melhorar algumas coisas. Não tá tudo ruim, porque tá aí os resultados que a gente já teve. Mas é isso, velho. Vamos dar aquela unida de novo. A gente tem que olhar essa final e falar, caralho, mano, nós temos que tá lá. E pra gente tá lá, foda-se às vezes como a gente vai ganhar. Só tem que ganhar. Foi assim que a gente chegou lá no México. Foi assim que a gente chegou lá. Me fala aí como é que foram as saídas de bola, como é que foi... Tudo, né? Contra o Science. Como é que foi o jogo contra o Science? Porra, nós ficou o segundo tempo inteiro retrancado, cara.